As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre dopamina. O perigo do excesso de prazer gerado pela abundância desse hormônio da felicidade, como é conhecida, e a importância de buscar um equilíbrio num mundo cada vez mais frenético e tecnológico. Essa conversa é inspirada no livro Nação Dopamina, Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar, da psiquiatra norte-americana e professora de Stanford, Anna Lembke, publicada em abril do ano passado. Na obra, que aliás é muito boa, a autora alerta para o perigo do excesso de estímulos que a gente está exposto constantemente, especialmente a partir dos smartphones, que são capazes de oferecer dopamina 24 horas por dia. Nas redes sociais, nos aplicativos de compra, de namoro, de jogos. A variedade e a potência desses estímulos são impressionantes e ao mesmo tempo bem perigosos, especialmente porque muitas vezes são projetados para isso, para nos viciar. Diante dessas questões, está todo mundo vulnerável à compulsão. E o que os estudos mostram é que nessa busca incansável pelo prazer, a gente acaba gerando mais sofrimento do que felicidade. Mas por que será que isso acontece? Qual a importância do equilíbrio e como que a gente pode buscá-lo? Quem nos ajuda a responder essas e outras questões é a doutora Ana Carolina Souza, neurocientista com quase 20 anos de experiência desenvolvendo projetos em neurociência comportamental aplicada, doutora em ciências e fisiologia pela UFRJ, e sócia fundadora da Nêmesis, empresa voltada para a aplicação desses conhecimentos no mercado, que conta com clientes como iFood, Globo, PepsiCo, L'Oréal, Engie, dentre tantos outros. Mas antes de chamar ela aqui, um pedido rápido para você, não deixe de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador preferido para ficar por dentro sempre dos novos episódios. E se você puder, apoie esse podcast com um like ou uma avaliação de 5 estrelas na plataforma onde você estiver escutando, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e vai mostrar que o conteúdo está sendo relevante e faz com que a gente possa se dedicar cada vez mais na qualidade dos episódios. Voltando então para a nossa conversa, doutora, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade para bater esse papo com a gente. Oi, Yuri, tudo bem? Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui e poder contribuir com esse conhecimento. Vamos aí para essa discussão, cara, bastante interessante mesmo e super relevante, né? Maravilha, eu estou animado para essa conversa. E aí, para começar, eu queria te pedir para explicar um pouquinho assim, como funciona a dopamina no nosso cérebro, o que é a dopamina. Eu acho que é uma palavra que se popularizou bastante nos últimos tempos. Eu até comentei que ela é conhecida como hormônio da felicidade, mas acho que é muito mais complexo do que isso, né? Bem mais. E acho que a gente precisa entender as coisas para saber o que a gente está se propondo a fazer. Então a gente ouve falar de jejum de dopamina o tempo todo, né? O que significa isso, né? E por que a gente está falando tanto? Por que ela está na moda? Então, assim, a dopamina é um neurotransmissor. Existem outros, tá? Mas esse é um dos neurotransmissores que a gente tem. E o neurotransmissor ele tem uma importância, e para explicar qual é essa importância, eu vou explicar rapidamente como é que funciona o sistema nervoso, né? Então a gente fala muito do cérebro, mas o sistema nervoso ele tem outros componentes, aí outras partes além do próprio cérebro que está aí dentro da sua cabeça, mas tem a medula espinhal e todas as ramificações desse sistema que vai permitir, inclusive, que alguma coisa que começa lá no seu cérebro, dentro da sua cabeça, conecta com alguma coisa que está lá na ponta do seu pé, né? Se você aí sentir cosquinha ou der uma topada com o seu dedão, né? Então o funcionamento desse sistema, ele é a partir de padrões bioelétricos. Então a gente pode usar aí uma referência, imagina que como se fossem aí os fios de eletricidade da sua casa, né? Você consegue, conectando um ponto, transmitir energia elétrica até o outro lado da sua casa, né? Funciona de maneira parecida, mas a gente tem como base desse funcionamento bioelétrico os neurônios, que também são células aí mais conhecidas, né? A gente ouve falar dos neurônios o tempo todo. Só que esses neurônios, eles não estão conectados fisicamente, diretamente, eles não se encostam. Então, como é que a gente faz para essa corrente bioelétrica, né, essa informação passar de uma célula para outra se elas não se encostam, diferente do fio da nossa casa que está ali contínuo, né? Se você cortar o fio, a corrente para, não é? A gente é como se tivesse vários pedacinhos de fios e não se encostam. Esse espaço que tem entre eles, como é que ocorre a comunicação? É justamente a partir dos neurotransmissores. Então, um neurônio ativado, ele libera neurotransmissor nesse espacinho, que é a fenda sináptica, pós-sináptica aqui, que é esse bem pequenininho entre os neurônios, e esse neurotransmissor,
ele vai se conectar com receptores que tem na membrana desse outro neurônio e funciona aí como chave fechadura, que a gente fala, né? Quando o neurotransmissor se conecta, ele ativa uma resposta nesse outro neurônio. Então, o neurotransmissor é que permite que a gente tenha circuitos sendo ativados e aí funciona, né? A região do cérebro funciona, o seu corpo funciona a partir dessa conexão. Então, o neurotransmissor ele é fundamental para o funcionamento do sistema nervoso também do nosso cérebro. Né? E a dopamina, ela ganhou muita relevância nessa relação com os estudos do prazer. Então, ela vai estar aí funcionando em diferentes regiões do cérebro, mas tem uma região com diferentes áreas aí, que é o sistema de recompensas, que ficou bastante conhecido. E, inicialmente, o que a gente percebia, né, nos estudos, o que eles percebiam, era que quando a gente tinha alguma coisa que trazia prazer, havia liberação de dopamina. Então, você tem experimentos com animaizinhos, por exemplo, que eles percebem numa gaiola que se ele aperta uma alavanca, ele ganha suco. E aí o ratinho adora suco, né? O macaco adora suco. Então, ele aperta e ganha suco e libera dopamina no cérebro. Então, por isso ficou associado a essa molécula do prazer. Mas, conforme a gente foi aprendendo mais sobre isso, o que se descobriu é que essas mesmas regiões que processam prazer também processam respostas ligadas à dor. De que forma? A evitação da dor. Então, a gente começa a perceber que tem a ver com a busca pelo prazer, mas também a evitação da dor. E a gente começa a perceber, conforme os estudos avançam, que não é só uma reação, que essa região também quase que aprende. Então, na primeira vez, você ganhou, digamos, o animal ganhou o suco, libera a dopamina. Só que depois ele já sabe que se ele apertar a alavanca, ganha o suco, e isso é bom. Então ele começa a ter mais dopamina quando ele vai fazer esse comportamento. Então a gente começa a olhar hoje para esse sistema de recompensa, que eventualmente até a gente vai mudar o nome mais para frente, né? Como um sistema responsável por mobilizar o nosso comportamento com relação à busca por aquilo que é positivo, prazeroso, e evitação daquilo que é negativo, né, doloroso de alguma maneira. Então, ele agora é associado à motivação. Dopamina é entendida aí como uma molécula, um neurotransmissor importante para o funcionamento desse sistema, que mobiliza essa decisão entre aquilo que é bom ou não, faço ou não faço. Então, hoje está muito conectado ao querer, à motivação, e às vezes a sua motivação é evitar uma coisa ruim, inclusive. Legal. Uma das questões que o livro traz é que o nosso cérebro ele não foi criado, né, no nosso histórico todo de evolução, ele não foi criado para essa abundância de dopamina que a gente tem hoje. Sim. E isso faz com que seja algo muito perigoso, né? O que tem assim no mundo de hoje? É claro que a gente sabe que isso tem relação direta com a tecnologia, eu até comentei isso na minha abertura, mas o que tem assim além disso? Como que isso se conecta com esse excesso de dopamina e como que você enxerga, na sua opinião, esse perigo que a gente está passando agora em relação a esses estímulos? Perfeito. Como mecanismo também automático que a gente tem no cérebro, é um fenômeno de adaptação. Então, quando eu tenho muita liberação de um neurotransmissor, aumenta essa quantidade, ela fica muito alta, naturalmente a gente regula para diminuir o efeito disso. Então, tem esse balanço, essa compensação. Libera muito, a gente internaliza, né, esconde esses receptores, que são aí a fechadura, ou diminui a produção da dopamina, e isso vai gerando esse balanço que a gente chama até de homeostase, né? Então, assim, libera, diminui, depois aquilo volta a subir e atinge um equilíbrio. Então tem um padrão aí natural de equilíbrio. A gente tem uma liberação dessa dopamina que ela é constante, como se fosse o seu estado basal, então tem sempre um pouquinho. Isso tem a ver com, por exemplo, quando você se sente disposto, motivado, energizado, né, para fazer coisas. Então, é basal, tem dias que é um pouco mais, um pouco menos. Quando a gente fica doente, por exemplo, a motivação diminui um pouquinho. Quando a gente está estressado, a motivação diminui um pouquinho. Então, tem o balanço natural, tem eventos e tem as coisas mais fásicas, que é, poxa, mas eu comi alguma coisa muito gostosa, tem uma resposta, né? Então, geralmente, açúcar, gordura, aumenta essa resposta, né? Eu vou usar a rede social e tem um pico dessa resposta. Eu vou jogar um videogame e tem um pico dessa resposta. Então, o que acontece é que quando a gente passa a ter muito acesso contínuo a esses picos de prazer, essas respostas de dopamina estão sempre subindo, o que seu cérebro entende? Poxa, está sobrando dopamina. Então, deixa eu diminuir o impacto dessa dopamina. Então, esse balanço, que é quase que protetivo para manter o equilíbrio, ele acaba fazendo com que as pessoas tenham cada vez
uma necessidade maior de coisas mais impactantes, mais intensas, para sentir esse prazer, e ao mesmo tempo uma recuperação também que ela é mais longa, né? Então uma necessidade, essa bad que vem depois, né? Esse desejo que vem depois por mais, ele vai ficando também mais longo, e é muito do que ela discute inclusive no livro, né? Esse balanço natural que a gente tem, que tem a ver com a maneira como fisiologicamente essas células funcionam, mas que traz pra gente impactos. Então quando a gente se entope de estímulos prazerosos e tem um acesso muito fácil a isso, e isso começa a virar um comportamento que é quase de vício, né? Todo dia eu assisto muito conteúdo, todo dia eu jogo muito videogame, todo dia aquele em excesso vai mudando o seu estado de equilíbrio. Então o estado de equilíbrio que era um, agora é outro. E esse outro, ele não é saudável pra gente. E ele vai gerando esse padrão que, enfim, que é quase que protetivo para o cérebro, mas vai trazer um impacto emocional na sua rotina. Sim, inclusive a autora, ela traz no livro várias histórias de pacientes dela que são viciados em drogas, né, teoricamente vícios mais pesados, mas fazendo um paralelo justamente com os hábitos que a gente tem hoje, cotidianos, de checar a rede social, de checar o celular toda hora. Eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso, eu até separei uma pergunta mais para frente sobre isso, mas eu queria voltar para esse conceito de homeostase, que eu acho muito interessante e que particularmente eu não conhecia, mas eu vi uma analogia que a autora faz no livro que eu achei sensacional. E aí eu separei um trecho sobre isso aqui que eu queria que você comentasse um pouquinho. Ela faz uma analogia desse balanço como se tivessem gremlins do outro lado, né, para fazer a compensação da dor. Eu vou ler aqui o que ela diz, né? Abre aspas. Imagine que nosso cérebro contém uma balança com um ponto de apoio no centro. Quando não há nada na balança, ela fica nivelada com o chão. Quando sentimos prazer, a dopamina é liberada em nosso circuito de recompensa e a balança inclina-se para o lado do prazer. Quanto mais ela se inclina e quanto mais rápido, mais prazer sentimos. Mas aqui está o importante sobre a balança. Ela quer permanecer nivelada, ou seja, em equilíbrio. Ela não quer ficar inclinada por muito tempo para um lado ou para o outro. Sendo assim, sempre que a balança se inclina em direção ao prazer, mecanismos autorreguladores poderosos entram em ação para nivelá-la novamente. Esses mecanismos autorreguladores não exigem um pensamento consciente nem um ato de vontade. Eles simplesmente acontecem, como um reflexo. Tendo a imaginar esse sistema autorregulador como pequenos gremlins, puxando no lado do sofrimento da balança para compensar o peso no lado do prazer. Os gremlins representam o trabalho da homeostase, a tendência de qualquer sistema vivo a manter uma estabilidade fisiológica. Depois que a balança está nivelada, ela continua a se inclinar numa força igual e oposta para o lado do sofrimento. Fecha aspas. É muito bom, né? Os gremlins são muito bons. Eu achei sensacional essa analogia. Ela é muito boa e é muito ilustrativa, né? Então, o que a gente tem é exatamente isso, né? O acesso, né? A liberação de dopamina, ela é associada a uma resposta, então, de motivação, que é esse querer, né? O fazer algo, esse movimento em direção a algo. E, por outro lado, a diminuição dessa dopamina é a perda da motivação, né? O não querer, né? A inabilidade da gente de agir. E é justamente o gremlin, né? Então o gremlin é como se ele puxasse para baixo seus níveis de dopamina, que é o que ela coloca aí na balança como exemplo. E esse conceito da homeostase, ele regula, na verdade, tudo, né? Assim, é um dos grandes dogmas que a gente tem na biologia. Referências importantes da homeostase. A lógica da homeostase é que o seu corpo, né, os sistemas vivos precisam de um certo equilíbrio para funcionar. E que a gente tem que se manter nesse balanço com variáveis estritas. Eu não posso fugir muito desse balanço. Isso é para a homeostase. Então, por exemplo, a quantidade de oxigênio no seu sangue, ela não pode flutuar muito. O pH não pode flutuar muito. A quantidade de glicose que você tem, portanto, né, o comportamento de comer e de fome, não pode variar tanto. Sede, são muito críticos para a nossa sobrevivência. Se você foge disso, realmente o organismo morre, né? Mas tem outros circuitos que eles não têm uma faixa tão estrita e eles criam novos pontos de equilíbrio. Quer ver um conhecido? Pressão arterial. Ao longo da vida, a sua pressão arterial ela pode ir mudando e ainda assim você estaria em equilíbrio. Então não quer dizer que você vai morrer, mas ela está diferente do que seria aí uma média esperada. Então, para a questão dessa secreção de dopamina, ela está fazendo um paralelo nesse sentido. Olha, você está mudando, shiftando, que a gente diz, né, deslocando esse ponto de equilíbrio para uma concentração necessária maior de dopamina para conseguir se sentir bem.
se sentir equilibrado, com uma condição aí motivacional adequada. Só que se você precisa de mais dopamina para se sentir bem e adequado, isso vai gerar todo um desbalanço na sua relação com a motivação. Então, assim, aqui o que é interessante é que é diferente de quando você pega um quadro de um vício químico, por exemplo. Então, uma pessoa que tem adição a drogas, né, a cocaína, ela tem aquilo de uma forma mais evidente, mais perceptível, com todas as características, e o que a autora do livro mostra na clínica é, olha, eu não estou falando aqui de uma pessoa que tem um vício em cocaína, mas eu estou falando de alguém que tem um vício em videogame e que tem comportamentos que se assemelham. Então, como se fosse esse deslocamento entre aí um balanço natural e um extremo de uma condição de dependência química para drogas, que aí seria um exemplo bom da gente ter, e as pessoas migrando cada vez mais para esse balanço alterado da fisiologia desse sistema de recompensa, né? Eu achei interessante que você fez um paralelo sobre a questão da motivação também, né? Eu acho que é legal você falar um pouquinho também do seu trabalho com as empresas. Você trabalha com neurociência comportamental. Explica um pouquinho o que é isso e como que você desenvolve esse tema também. Como que esses conhecimentos sobre todas essas questões relacionadas à dopamina se enquadram também nesse trabalho dentro das empresas e como que isso se conecta com o tema de gestão de pessoas, que é um tema que eu sei que você é muito adepta. Sim, hoje é onde eu dedico uma parte do meu tempo, né? Então, eu sempre brinco que tem uma parte um pouco dessa complexidade aí dos nomes das regiões cerebrais, dos circuitos que a gente deixa dentro de casa, né? A gente não fica torturando os clientes com tudo isso, mas é a base para o que a gente vai trazer como orientação, né? Então, hoje a gente entende que essa ativação da dopamina, como eu falei, ela está por trás dos comportamentos motivacionais. Então, o que faz alguém fazer alguma coisa ou o que faz essa pessoa não fazer alguma coisa. E aí, quando a gente fala, né, desse paralelo com a gestão de pessoas, a gente pode entender, por exemplo, o desafio que é hoje atrair e reter os melhores talentos. O desafio que é hoje essa liderança num processo de uma rotina cada vez mais automatizada, tendo que aprender a gerir pessoas e não num sentido objetivo, pragmático, com os protocolos do que tem que ser feito e aí a cobrança dos resultados, mas entendendo aspectos emocionais inconscientes que estão aí associados com secreção de dopamina no cérebro das pessoas. Então, meu Deus, como é que a liderança agora vai conseguir fazer esse paralelo, né? Então, hoje quando a gente discute, por exemplo, da importância de você trazer uma forma de liderar que seja capaz de gerar uma motivação intrínseca, a gente está justamente trazendo dicas e orientações para esses líderes, para essa organização, de como que ela pode ter uma motivação que é mais sustentável e mais eficiente, inclusive pensando além das estratégias tradicionais de remuneração, de bonificação, que tem um limite do que a empresa pode fazer. E aí cai nessa discussão do propósito, né? Então, será que é uma coincidência que hoje cada vez mais as pessoas buscam uma relação significativa com o seu trabalho? Será que é uma coincidência? Né? Eu acho que não. Né? Por que a gente está discutindo a importância do trabalho ser um espaço de desenvolvimento e crescimento pessoal, que é uma outra forma de motivação, ser cada vez melhor em algo, né? Me sentir pertencendo, ser reconhecido pela minha contribuição. São todas ações, autonomia, flexibilidade, que também está super em voga. Então, são todas iniciativas e ações que, quando a gente consegue implementar na rotina da organização, trazem essa resposta dopaminérgica de uma maneira natural, saudável e, portanto, fazem com que essas pessoas queiram fazer o seu trabalho. Então, a gente sai de uma lógica de gestão onde a liderança usa práticas que são mais ligadas a um modelo mais autoritário de comando e controle, onde eu mando, você obedece, você faz porque é a sua obrigação fazer. E a gente aprende a ativar esses circuitos motivacionais naturalmente. Então, sem drogas, sem eletrodos, sem nada, tá, gente? Mas, naturalmente, o que está aí dentro da minha rotina, que é cabível para esse grupo, que é cabível para essa organização e que eu posso usar como recurso na lida com as pessoas, na maneira como eu interajo com elas e que traz, naturalmente, essa ativação de dopamina e, portanto, essa motivação. E aqui uma coisa muito interessante sobre o circuito dopaminérgico, como ele funciona aí no sistema de recompensa, né? A sua motivação para fazer algo difícil tem que ser maior, concorda? Então, quanto mais desafiador é o trabalho, quanto mais complexo, quanto mais difícil, mais essa liderança precisa saber ativar esses circuitos, porque ela vai precisar de muita motivação para cumprir aí essa entrega, né? E a gente precisa ter uma proximidade entre o trabalho que as pessoas fazem
e a recompensa, ou esse desfecho positivo motivacional. Porque lembra que eu falei que é um aprendizado? Eu fiz alguma coisa, que é o comportamento, que trouxe um benefício, uma solução. É quase a balança dor-prazer, né, que a gente estava conversando. Exatamente. É exatamente essa balança. Então, a gente vai e vai aproximar. Então, você não pode, por exemplo, esperar que a sua equipe tenha um trabalho danado e só quando terminar o projeto no final do ano você ir lá e reconhecer o esforço que fez. Por quê? Está longe. A pessoa não vai conseguir no cérebro fazer essa conexão entre o esforço que ela fez todos os dias, todas as semanas, e aquele benefício, aquele reconhecimento lá no final do ano. Reconhecimento, gente, é cotidiano. Feedback é cotidiano. Então, inclusive, essas práticas que a gente vai falar hoje fazem sentido quando a gente conhece mais sobre o sistema dopaminérgico. Sensacional. Né? Eu acho que você tocou numa questão central aí, que é essa do estímulo dopaminérgico saudável. Isso me deixou até com um pouquinho de dúvida em relação a como que a gente pode diferenciar o estímulo dopaminérgico saudável do não saudável. Muito bom, acho que é uma forma de falar, né? Mas a gente tem essa discussão hoje, né? O que seria um estímulo que traz a secreção, a liberação da dopamina associada a esse comportamento motivacional que está dentro do que é fisiológico, do que é saudável, natural, equilibrado, né? Pensando aí na homeostase para a gente. Então, no próprio livro, ela discute muito a importância de você conectar as relações sociais com as suas atividades. Né? Lembra? Fala assim, olha, então você pode até voltar a jogar videogame, mas que tal fazer isso com os seus amigos? Porque as relações sociais são para nós um dos grandes estímulos motivacionais, né? Então vai trazer essa liberação naturalmente. É diferente, por exemplo, de você usar um fármaco para liberar dopamina, tomar um remédio para aumentar a sua motivação, né? Isso seria uma intervenção aí química, externa, não natural, e que uma coisa é quando eu digo assim, olha, existe uma pessoa que tem um funcionamento diferente desse cérebro e, portanto, precisa de um remédio para trazer o equilíbrio, e outra é quando eu tenho um cérebro saudável e que usa essa intervenção farmacológica. Aí não, aí aqui eu estou saindo do equilíbrio, eu estou saindo do que seria adequado, saudável para o funcionamento do cérebro. Então, hoje, inclusive, esse acesso a drogas ou a outros estímulos ou esse padrão de vício, né? Muito estímulo por muito tempo deixa de ser saudável. Então, está muito conectado com o que seria fisiológico, talvez, ou intervenções externas, onde não há uma necessidade clara de equilíbrio fisiológico, então não é uma indicação médica, e eu estou usando, isso é uma coisa para ter atenção, então a gente não pode sair por aí tomando remédio com ação, né, no sistema nervoso central, no cérebro, sem orientação médica. Não façam isso, é super perigoso, pode gerar desequilíbrios importantes para a sua vida. E os comportamentos de adição, então por muito tempo, por muitos dias, muitas horas, né, essa sustentação vai gerando esse novo ponto de equilíbrio que deixa de ser saudável, tá? Legal. Equilíbrio é o ponto-chave também da nossa conversa, né? Uma das grandes... a grande questão é o que a gente está buscando. Até esse paralelo que você fez do exemplo do videogame é o que ela chama no livro de autocomprometimento, que cria espaço literal e metacognitivo entre o desejo e o consumo. Ela coloca dessa maneira aqui, né? Isso, essa questão da metacognição está cada vez mais em voga também, né? Quer dizer, que eu possa aprender a respeito do que é importante para mim, então, e ter um olhar externo sobre o meu próprio comportamento, né? Quer dizer, eu consigo pensar a respeito do que eu estou fazendo, eu consigo refletir a respeito do que eu estou fazendo e decidir melhor sobre as minhas atitudes. Então, esse olhar, que é quase que um olhar de fora para mim mesma, tem a ver com essa metaconsciência, metacognição, ser trabalhado inclusive por práticas de meditação, super interessantes, hoje também está muito em voga, mas tem a ver com essa discussão que a gente tem hoje, que é, olha, se você está o tempo todo comprando coisas, né? Por que você está o tempo todo comprando coisas, uma adição por compras, que também é bem conhecido? Então, você tem uma necessidade. Qual é essa necessidade? O que você de fato precisa? Olha, eu preciso de atenção, eu preciso ser reconhecido, eu preciso pertencer a um grupo. Então, será que tem uma outra forma de você pertencer que vai te trazer a motivação que você busca, né? Vai trazer a resposta dopaminérgica que você precisa, mas não oferece um risco de adição, não oferece aí um comprometimento desse equilíbrio fisiológico no seu cérebro? É parte da discussão, e aí todo o caminho de entender melhor a necessidade, achar alternativas para essa resposta motivacional e direcionar suas atitudes é a orientação que a gente vê hoje mais presente, né? Perfeito. Acho que assim, para a gente resumir aqui,
Eu estou tentando, né, para dar uma resposta, claro que é algo muito mais complexo do que isso, mas se a gente fosse dar uma resposta só em termos de o que a gente pode fazer para nos blindar mesmo dessa dependência por estímulos cada vez mais excessivos, né, por estímulos dopaminérgicos, principalmente artificiais, a gente já começou aqui a buscar algumas respostas. E primeiro de tudo, entender o problema, entender que isso é um problema, que isso faz mal. Essa questão do autocomprometimento, você deu até uma dica em relação à meditação, né, que tem a ver muito com esse autoconhecimento. O que mais que você falaria, assim, que os estudos mostram que são ferramentas importantes para a gente se blindar desse problema? Bacana. Eu acho que é muito importante isso, né? Então, assim, primeiro é olhar e perceber se esse padrão de comportamento tá te deixando mais feliz ou não. Né? Se você não está se sentindo bem, se isso não é saudável, se isso atrapalha a sua rotina, então há algo a ser feito. A gente tem que buscar uma mudança. Eu acho que o segundo passo é tentar se questionar a respeito de qual é a sua motivação. Então, uma dica sempre é o que é a sua motivação? O que você está buscando, está precisando e não está alcançando dessa maneira? Olha, eu preciso de mais convívio. Eu preciso de uma distração. Às vezes o celular, ele é uma necessidade de distração. Eu estou tão estressada, tão tensionada, tão irritada, eu preciso fazer qualquer coisa que me tire daqui, né? Então você vai lá e corre para as redes sociais, né? Ou até o videogame. Então, assim, o que é que você está buscando? Quando você entende o que você está buscando, você começa a pensar em alternativas para ter isso. Então, acho que a gente tem que pensar nessas alternativas e a gente tem que sempre conectar essa recompensa ao que a gente vai fazer. Então, assim, olha, se eu faço isso, eu ganho isso. No final, vai ser bom por quê? Ou me permite resolver esse problema. Então, ter a clareza do que você busca como motivação, mesmo de mais médio e longo prazo, mas também conectar qual é o seu ganho imediato naquela atitude. Lembra que eu falei que a recompensa tem que estar perto? Não adianta dar a reconhecimento lá no final do ano? Tem que ser perto. Para a gente também. Então, olha, eu vou vou parar de ver televisão, vou tentar dormir cedo, porque eu me sinto melhor quando eu durmo mais cedo. Eu me sinto melhor quando eu tenho mais paciência com a minha família se eu durmo mais cedo. Eu consigo fazer atividade física porque eu não estou tão cansada. Então, o que você ganha quando você assume uma atitude? Essa combinação, essa consciência do que você está negociando aqui com você mesmo, ajuda a fechar também esse ciclo de aprendizado e te mantém aí mais engajado nessa busca, nessa mudança, nessa nova rotina. E as próprias discussões de jejum de dopamina são interessantes, né? Então, se você identifica que tem um padrão comportamental, é a série de madrugada, é o videogame, é o excesso de fast food, o que é que você está fazendo de forma compulsiva, que ainda não é um problema grave, mas está atrapalhando a sua vida. Tem, sim, consequências a médio e longo prazo. Parar isso por um tempo é interessante para você permitir que o seu cérebro reequilibre esses níveis fisiológicos e, inclusive, que você experimente outras coisas que também podem ser prazerosas na sua rotina. Porque a gente acaba ficando fixado em um comportamento e perdendo a experiência de prazer em outras coisas. Então, o que mais a vida te oferece? Eu sempre acho muito importante a gente diversificar as fontes de prazer. Quanto mais a gente conhece sobre motivação e possíveis caminhos para motivação, mais possibilidades você tem de encontrar caminhos aí porque te faz bem, né? E uma rotina mais adequada à sua necessidade. Um ponto interessante que ela colocou também no livro sobre a homeostase é que o mesmo acontece na situação inversa. Quando você vai para a balança da dor, automaticamente gremlins novos surgem também para equalizar a balança do prazer, dando prazer. Ela até cita um exemplo que eu achei muito interessante, que é de um cara que era viciado em drogas, e aí ele passou por vários processos até conseguir se liberar desse vício, e um dos hábitos novos que ele adquiriu era de tomar banho gelado de gelo mesmo, né, em banheira de gelo, e isso gera um desconforto muito grande no corpo. Ela até traz uns estudos relacionados a isso, gera um desconforto enorme e tudo mais, mas ele sentia picos de prazer descritos por ele mesmo como semelhantes ao prazer que ele sentia quando ele usava drogas. Então tem essa questão também, né? Isso como é que você enxerga essa contrabalança? Banho gelado eu acho que ainda tem pouca evidência com relação à secreção de dopamina no cérebro, mas enfim, tá aí como uma possibilidade, né? Mas é interessante, tem um paralelo com as questões, por exemplo, de atividade física, né? Às vezes na hora não é exatamente agradável, mas aquilo tem um efeito depois. Eu pensei isso quando você estava falando sobre atividade física, por exemplo. Também, e que é um hábito angular que chama, né? Pessoas que começam a ter uma rotina de atividade física costumam conseguir
girar, reorganizar a sua rotina de forma mais saudável, né? E ter, inclusive, mais satisfação, se sentir mais realizados com as suas próprias vidas, né? Então, acho que tem uma série de fatores, mas tem a ver com esse entendimento de que você pode resistir, né, a algo, ou investir em algo que talvez naquele exato momento não é prazeroso, mas que vai trazer um balanço, e aí, dependendo do que a gente está vendo, seja o banho frio, seja atividade física, você tem liberação de outras moléculas, né, no seu cérebro, que pode ter efeitos semelhantes e que vão sempre mexer nesse balanço. Mas é interessante, quando a gente vê estudos sobre felicidade, uma das discussões é, olha, se você tem uma perspectiva de que a vida não é sempre positiva, né? Quer dizer, você entende que o final da história às vezes é triste, às vezes é ruim, né? Você percebe que tem pessoas que passam por necessidades que às vezes você mesmo não passa, você ganha também perspectiva diferente em relação ao que você precisa para se sentir satisfeito, o que você precisa para se sentir motivado. Então, acho que tem outras discussões que vão traçando aí um paralelo com essa questão da dopamina, que vão mostrando para a gente que quanto mais a gente abrir esse leque com relação às experiências motivacionais, tanto positivas quanto negativas, mais a gente se mantém vivendo esse equilíbrio bioquímico, né? E mais fácil é que o desfecho seja positivo. Tá? Perfeito. Vamos então para o nosso bloco de olho nos sinais? Vamos lá. E aqui, Ana, como eu estava te falando, né, a gente trabalha muito com estudos de futuro, olhando e identificando quais são os sinais de mudança da sociedade. E eu separei, então, 3 notícias, 3 manchetes aqui que eu queria que você comentasse que sinais que elas nos dão, se são sinais fortes de mudança, o que isso significa, o que está por trás desses acontecimentos, dentro, claro, da sua opinião, né? Uhum. A primeira manchete é do Jornal Contábil de janeiro, agora de 2023, que diz: aumentam em 58% a busca por antidepressivos e estabilizadores de humor no Brasil. Uhum. Sim, isso a gente vê, né? Na verdade, esse aumento crescente, não só no Brasil, em outras regiões, ela vem sendo notificada, por isso a gente vai dando cada vez mais atenção às questões de saúde mental. Então, depressão, ansiedade, pânico, burnout, são todas, enfim, todas questões de saúde mental que vêm se agravando e faz parte dessa discussão, né? Por quê? Principalmente por que isso acontece entre pessoas que teriam acesso a condições melhores, né? Pessoas aí com mais recursos, né? Países mais ricos. E eu acho que faz parte desse entendimento de como a gente está lidando com aquilo que nos oferecem em termos de estimulação, que é a questão dopaminérgica, mas também com relação a como que a gente lida com essa referenciação que se cria no mundo, né? Então a gente hoje discute muito a questão da vida perfeita. Então, todo mundo tem uma vida perfeita, menos você, né? Então, talvez uma barra muito alta, uma falta de perspectiva a respeito de como a vida realmente é, e um olhar muito traçado para uma vida fantasiosa. Então, acho que a gente precisa, assim, eu vi uma referência mais recente também, né, de um psiquiatra falando assim, olha, a gente não tem letramento emocional, a gente não conhece sobre emoção. E não é só bioquimicamente, a gente desconhece emoção mesmo, as pessoas não conseguem nomear o que sentem, né, explicar como se sentem. Então, falta a base da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, e isso vai fazendo com que a gente fique um pouco refém de circunstâncias que podem ir trazendo cada vez consequências em saúde emocional e, portanto, né, física, mais graves e com maior incidência, ou seja, mais frequentes. E hoje a gente já entende também que não é só uma questão do indivíduo. Eu acho que essa é outra mudança importante. Então, quando a gente vê que está aumentando, se fosse ali no Brasil, né, um país que está lidando com questões de saúde mental cada vez mais, mas ainda é tabu. Né? A gente ainda não conhece. E a gente está começando a poder falar que não é uma coisa minha, não é uma coisa sua, não é porque você tem uma questão, a gente já pensou muito dessa forma no passado, não, é uma questão do ambiente, é uma questão dos estímulos. Então, o que eu ofereço, o que eu trago como ambiente, que eu trago para essas pessoas, que vai propiciar maior ou menor chance de um desfecho de saúde positivo ou negativo. Então, eu acho que esse conhecimento está vindo ainda atrasado, na verdade ele existe, mas ele está sendo usado ainda pouco no dia a dia das organizações, enfim, do país, para, de fato, sanar a onda que a gente está vendo e que a pandemia só agravou, né? Um pouco eu vejo essa matéria. E você acha que a tendência, dado que a gente está muito consciente sobre o assunto e que de fato essa conscientização é algo novo, né? Era um assunto que até pouco tempo atrás era polêmico, pouco discutido. Hoje está sendo falado amplamente, até porque tem números alarmantes sobre isso.
você acha que a tendência, assim, na sua opinião, tá? Sem precisar se preocupar com... Você acha que a gente vai conseguir resolver isso ou que a tendência desse problema é se agravar ainda mais nos próximos anos? Como é que você enxerga isso daqui para frente? Meu feeling, né? Minha opinião, meu feeling, como a gente diz, é que a gente ainda vai ver agravar um pouco antes de buscar uma melhora, porque a gente... de fato, ainda não conhece o suficiente, no sentido assim, né? Ainda que os especialistas tenham muito conhecimento, isso não está acessível da forma que poderia ou que deveria estar. Para, de fato, a população ter uma mudança, né? Para a gente ver esses números mudarem. Eu diria que a gente está numa fase de sensibilização sobre o assunto, falando cada vez mais, explicando cada vez mais, as pessoas entendendo cada vez mais, mas ainda em sensibilização. Disso para uma ação eficiente que impeça esse progresso das questões de saúde mental, ainda precisamos de mais tempo e a gente tem que acelerar os investimentos, porque não adianta falar, né? A gente tem que falar e tem que fazer e tem que mudar a cultura e a maneira como a gente se relaciona. Então, mudar a cultura é uma coisa que demora. Então, eu acho que a gente ainda vai por uns 2 anos aí. A gente está discutindo isso há 3 anos, né, no meu trabalho. Eu ainda vi pouquíssima mudança. Então, eu poria mais uns 2 ou 3 anos ainda, até que, de fato, eu acho que a gente vai começar a ver resultados das ações que começaram agora. Segundo a notícia, Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia, se diz sem energia e anuncia renúncia do governo em decisão surpreendente. Notícia aí da Folha de janeiro de 2023, e ela ainda traz: pesquisa indica que 53% das mulheres estão com seus níveis de estresse maiores do que há um ano. Perfeito. Essa notícia está todo mundo, né, um pouco ao redor dela discutindo de diferentes olhares, né? Vou trazer qual que é o meu olhar. Primeiro que eu acho que a gente fala tanto da busca por um processo de liderança humanizado, a gente fala tanto de vulnerabilidade, a gente fala tanto de equilíbrio, e ao mesmo tempo eu percebo críticas com relação à decisão da Jacinda Ardern, né? Então assim, poxa, mas a gente não quer uma liderança humanizada, a gente não quer uma vulnerabilidade. É isso que ela está fazendo, né? Ela está levantando a mão e falando: gente, eu não posso mais continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Esse é o meu limite. Então eu acho que isso mostra o quanto a gente ainda está mudando o nosso olhar e a nossa relação, e a nossa expectativa em relação ao que é a liderança. Eu ainda espero uma liderança forte, e logo forte significa alguém que não tem dia ruim, não tem depressão, não tem burnout. Isso não é possível, né? Então, assim, ou a gente começa a lidar melhor com o que é, de fato, um processo humanizado de liderança e aceitar os limites dessa liderança, ou a gente talvez continue esperando um modelo antigo para resolver um problema novo, né? Então, eu acho que, por outro lado, a atitude dela é coerente com o que ela sempre mostrou. Uma pessoa muito franca, muito transparente e que, de alguma maneira, consegue conciliar e lidar bem com questões emocionais, inclusive na hora de fazer, né, esse movimento de retirada, e que deve ser difícil pra caramba, deve ser sofrido. Sim, né? Com certeza. Mas ele é necessário. Então, assim, a gente precisa autorizar a nossa liderança a ter momentos onde ela precisa sair e deixar que alguém faça bem esse trabalho para talvez depois ela voltar num outro momento, numa outra posição. A gente precisa aceitar que talvez, então, a grande equação seja ter diferentes lideranças sucessivas, mas trabalhando de maneira coerente, porque uma única pessoa talvez não sustente o rojão, né, de estar o tempo todo naquela pressão, porque a gente sabe que tem atividades que exigem muito do ser humano. A gente sabe que a liderança exige muito, né, do ser humano. Então, será que o que eu espero da liderança não deveria mudar um pouco também, para que isso seja mais saudável e mais eficiente? Então, eu acho muito interessante esse movimento dela, acho muito coerente, e acho que a discussão mostra o quanto a gente ainda precisa rever o que a gente espera da liderança. Excelente, perfeito. Terceira notícia: homem-máquina. Cientistas descobrem que neurônio artificial pode trocar dopamina com células reais. Matéria aí da época, de agosto do ano passado. Segundo pesquisadores, o mecanismo poderia ser usado no futuro para interações entre homens e robôs. Adoro. Eu adoro. Eu gosto das chamadas também. A coisa lá para frente. Essa é muito boa, né? Então a gente tem toda uma frente de discussão, inclusive o pesquisador, né, o Nicoleles, que é um pesquisador brasileiro bem conhecido, ele está nessa frente da discussão e da interação, né? Homem-máquina, então aqui uma referência nossa que eu acho que vale a pena a gente sempre enaltecer. E isso faz parte do momento que a gente vive. Então, assim, acho muito interessante, acho muito bacana. A gente falou o que é o neurotransmissor e falou que os neurônios, eles trocam neurotransmissores. Então, você ter um circuito eletrônico que faz essa troca
é super relevante para o nosso, né, desenvolvimento aí científico e para a possibilidade de intervenções, inclusive de saúde. Então, você imagina que eu tenho uma área que não está funcionando, um circuito que não libera, né, dopamina da forma eficiente, ou uma dissecção de medula e de repente eu vou conseguir completar aí essa medula espinhal e voltar a fazer esse circuito se ativar e quando eu tiver aí mecanismos para liberação do neurotransmissor. É claro que entre o que se descobre e isso ser funcional num ser humano, né, tem um caminho longo a ser percorrido, mas eu acho que abre aí possibilidades como os avanços tecnológicos costumam abrir. E eu espero e desejo que sejam usadas de forma ética. Eu acho que é um outro ponto que entra, né? A fronteira do conhecimento, ela tem que estar sempre sendo discutida do ponto de vista ético e o que faz sentido para nós como sociedade. Então, acho que é um pouco para isso. Super a favor dos avanços e que eles sejam usados de maneira responsável. Vamos então para o nosso momento Dica de Ouro. E aí, Ana, queria agradecer demais. Eu adorei muito essa conversa, muito bom, vários pontos elucidadores, inclusive para mim que li o livro há pouco tempo, né, que acabei de terminar o livro, agora aprofundando nessa conversa, foi uma honra. E vale para quem leu e para quem não leu, né? Quem não leu o livro, leia, porque essa conversa vai agregar muito na sua leitura também. E aí, então, além de agradecer você, eu queria pedir para você dar suas considerações finais e uma dica de conteúdo para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema, além, é claro, de nação dopamina, que a gente já discutiu bastante aqui. Perfeito, Yuri. Super obrigada de novo também. Eu gosto muito de poder compartilhar esse conhecimento e acho que a gente tem que tornar esse conhecimento científico acessível, né, em primeiro lugar, então sempre é uma oportunidade para fazer isso. A minha consideração final é que conforme como é que eu vejo esse avanço do conhecimento neurocientífico, da neurotecnologia, né? Eu acho que a gente está criando dois grandes caminhos de possibilidades, e aqui não sou eu que vou dizer qual que é o melhor, tá bom, gente? Mas dois caminhos. Um caminho é um caminho que tem possíveis intervenções, então a gente tem a tecnologia, a gente tem os circuitos, os chips do futuro no cérebro, a gente tem os fármacos, e eu acho que eles têm uma importância. E aí você tem toda essa discussão do desenvolvimento de um enhancement, né? Como é que eu posso potencializar a capacidade humana a partir desse desenvolvimento tecnológico. Acho que esse é um caminho. E um segundo caminho é, a partir desse maior conhecimento a respeito de como funciona o cérebro e quem somos, como é que a gente regula a nossa rotina, a nossa vida, muda a cultura, para que a gente potencialize, vou chamar assim, naturalmente, o que a gente é capaz de fazer. Então eu tenho uma afinidade com esse olhar mais da fisiologia, dos recursos que são os naturais. Então assim, o que eu faço hoje que prejudica a minha capacidade, ou o que eu poderia fazer que potencializa a minha capacidade, mas dentro do fisiológico ainda, né? Entendendo aí principalmente as pessoas saudáveis, né, que não tem nenhuma necessidade de intervenção. E aí nisso a minha dica vai ser em cima de motivação. Eu acho que motivação é uma busca, automotivação, como é que eu encontro sentido na minha vida, significado, ao que traga essa vontade de viver, essa vontade de fazer coisas, essa busca pelo prazer equilibrada. E aí tem um livro do Daniel Pink, que é um pesquisador que trabalha também com esses aspectos motivacionais, chama Motivação 3.0, Drive, né? E ele vai discutir justamente esses tipos de motivação intrínseca, que é a busca pelo propósito, a autonomia e a maestria. E quando a gente entende mais isso, a gente pode trazer isso para a nossa rotina e a gente pode promover isso para a rotina das pessoas que estão conosco e naturalmente se sentir aí mais engajado, mais conectado e mais próximo de encontrar satisfação, né? E entendendo que você vai ter satisfação na vida com momentos positivos e negativos, né? Com sucesso, com perda, porque é assim que é. Então essa seria a minha dica para todo mundo, que já pode começar agora, não precisa esperar o chip estar no mercado. Doutora, muito obrigado para você que está ouvindo até aqui também. Lembrando que se você quiser mandar comentários, críticas ou sugestões de temas ou pessoas que você gostaria de ouvir por aqui, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com assunto podcast. E claro, não deixem de seguir ou favoritar o programa no seu agregador preferido e compartilhar com os amigos e amigas que possam se interessar pelo tema. Obrigado e até o próximo episódio.